Cortei minha vida em pedaços e essa é minha última saída. Olá, meu nome é Eduardo e esse é o Sorry for My English. O vídeo de hoje é sobre uma banda que tem pessoas que odeiam, tem pessoas que adoram e tem pessoas que adoram odiar essa banda. Os caras nunca conseguem ficar em paz. Tô falando do Papa Roach. Essa banda aí, quando apareceu, ela explodiu minha cabeça, eu achei demais. Eu sempre curti rock clássico, mas o Papa Roach aí é uma banda que eu curto muito. O Papa Roach aí são sobreviventes da onda do New Metal. São uma banda que conseguiu se manter em pé mesmo com a decadência do estilo, né? Ou a decaída em popularidade. Então, retrospectivamente, as pessoas consideram o New Metal um estilo que meio que destruiu o rock. Mas tem muita coisa legal ali. E o Papa Roach é uma dessas bandas que, meio Nickelback, que as pessoas pegam pra odiar e às vezes só por eles lançarem uma música nova ou saberem que eles ainda existem, já é motivo de raiva, assim. Sempre nos comentários tem gente que ama eles e tem gente que odeia. Talvez isso seja a característica de um grande artista, ser polarizante. Então hoje a gente vai falar de uma música que é um clássico deles, tem em todos os shows, quando eles tocam o pessoal vai à loucura. Eu acho que é uma das primeiras músicas que trouxe eles à tona e é o Last Resort. Então vamos começar, é uma música que tem uma letrinha um pouquinho maior do que as últimas que eu tenho feito os vídeos. Cut my life into pieces, this is my last resort. Cut my life into pieces, cortei minha vida em pedaços. This is my last resort. Resort, então, aquele lugar de tirar férias, em inglês resort, corta o T, não se pronuncia tão forte assim, mas ele significa a última saída, a última alternativa. My last resort. Significa que ele não tem mais opções. Então, cortei minha vida em pedaços, essa é minha última saída, minha última chance. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. Aí a gente vai ter que falar de uns palavrões, né? Então ficou avisinho aqui, vai ter palavrão nesse vídeo. Os americanos adoram o fuck, que é o foda-se. Então, suffocation, sufocado. No breathing, não consigo respirar. TH, tem que tomar cuidado. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. Então aí nos anos 2000 surgiu muito essa coisa dos adolescentes se cortarem, né? Isso já era algo bem antigo. Eu lembro que tinha uma letra do Renato Russo que ele já falava sobre as pessoas se cortarem. Então eu não sei quando começou isso, mas nos anos 2000 ficou bem espalhado. Então era uma coisa que se sabia e era uma situação que os adolescentes passavam muito. Eu lembro de histórias dos fãs do Marilyn Manson se cortarem bastante. Então é algo que já era comum na época. Então aí o Jacob Shadex, que era ainda é o vocal do Papa Roach, então contando suas experiências aí, um cara que teve bastante traumas e a música com certeza salvou a vida dele. Isso é uma coisa que eu acho que faz o Papa Roach se destacar de outras bandas, principalmente da mesma época, que o Papa Roach entrou meio que naquela época meio emo, meio new metal, e eles por um período não se sabia muito bem o que eles eram. A diferença do Papa Roach das bandas que vieram com eles é que as letras do Papa Roach, elas são honestas, elas têm um clima de que tu vê que essa pessoa passou por isso. Então o Jacob Shadex aí foi um cara sempre muito honesto na hora de escrever, e eu acho que isso tem uma ressonância com as pessoas, e é por isso que essa banda ainda perdura. Então, don't give a fuck if I cut my arm bleeding. Pode ser, eu não me importo se eu cortar o meu braço fora sangrando, ou se eu sangrar tanto que o meu braço cai fora, ou não me importo em cortar o meu braço sangrando. Tem essa pausa, né? Mas quando ele canta não tem essa pausa. Então o americano aí usa o fuck pra tudo, tem muitas letras com isso e é o equivalente ao português do foda-se. Então aí ele repete de novo, this is my last resort. Essa é a minha última chance. Uma coisa que o Jacob perdeu nos trabalhos mais recentes do Papa Roach foi justamente as rimas. No início ali o Papa Roach era uma banda que rimava demais e tinha todo esse lado... Era bem new metal, tinha todas essas características do new metal. As guitarras pesadas, com afinação diferente e as rimas. E o Jacob é um cara que rima muito bem. Então ele vai lá, cut my life into pieces, cortei minha vida em pedaços, I've reached my last resort. Aí agora ele diz, no início ele diz, essa é a minha última chance, essa é a minha última alternativa. Agora nessa ele diz, I've reached my last resort. Eu cheguei, eu alcancei a minha última alternativa. Suffocation, no breathing. Me sufocando, não consigo respirar. Aqui a gente tem uma repetição porque é muito eficaz, ele começa o som já numa tensão, aí entra o riff de guitarra e aí já entra a bateria e todo o movimento da música
E aí ele aproveita isso para repetir a letra com algumas alterações, mas é muito eficaz, assim. É um som que não tem uma estrutura tradicional de verso, refrão, ponte, mas ele funciona muito bem. Então aqui ele continua o verso anterior com algumas alterações. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. Do you even care if I die bleeding? Aí aqui ele já adiciona, então. Não me importa se eu cortar o meu braço sangrando. Você se importa se eu morrer sangrando? Então aí uma letra bem down, bem dark, mas com uma batida e um ritmo muito contagiante. O New Metal nascendo no final dos anos 90 tem todo esse clima de depressão. Então dificilmente tu vai encontrar uma letra feliz do estilo. Would it be wrong? Would it be right? Então aí o Jacob questionando, would it be wrong? Seria errado. Would it be right? Seria certo. Então agora aqui é meio difícil falar sobre esse assunto e infelizmente tem coisas em letras que eu gostaria de explicar e eu não posso, porque o YouTube gosta de censurar alguns termos, algumas expressões e alguns assuntos. Então vivemos aí numa época de censura, infelizmente. If I took my life tonight. Se eu tirei a minha vida essa noite. Então eu traduzi literal, mas todo mundo sabe o que significa. Chances are that I might. Existem chances de que eu faça isso. Então aí o Jacob, graças a Deus, não fez. O homem está vivo até hoje fazendo música boa. Mutilation out of sight and I'm contemplating. Uma palavra que eu não posso falar, mas está escrita aqui. Essa palavra, então, tirar a própria vida. Talvez o YouTube passe por essa, mas todo mundo sabe o que ela significa. Mutilation out of sight. Mutilação fora da vista. Essa seria a tradução literal. Mutilation, mutilação. Out of sight quer dizer fora da vista, mas é uma expressão para algo fora do comum, algo extremo. Out of sight quer dizer nunca visto, né? No vídeo do Aerosmith eu falei sobre Walk on Water, que também seria uma coisa nunca vista. Esse out of sight é uma expressão que significa quase a mesma coisa, só que talvez de outra cultura, né? O Aerosmith era dos anos 70 e o Papa Roach, né, começou no final dos anos 90. Então, out of sight é nunca visto, extremo. And I'm contemplating... E ele está contemplando o fim da própria vida. Because I'm losing my sight, losing my mind. Porque eu estou perdendo a minha visão, losing my sight, and losing my mind. Estou perdendo a minha mente. Wish somebody would tell me I'm fine. Eu gostaria que alguém me dissesse que eu estou bem. I never realized I was spread too thin, till it was too late and I was empty within. Aqui vários THs para complicar a pronúncia. I never realized I was spread too thin. Eu nunca me dei conta que eu estava desgastado. Spread too thin é uma expressão que significa quando tá passando manteiga no pão, se tu tem pouca manteiga e muito pão, tu passa ela de um jeito para tentar cobrir toda a área do pão com o pouquinho de manteiga que tu tem. Essa expressão vem daí. Eu nunca me dei conta que eu estava sobrecarregado até ser tarde demais. Isso é o que significa. Tudo isso, toda essa frase significa isso, que ele estava sobrecarregado e não se deu conta. And I was empty within. Então, eu estava vazio por dentro. Então aí, né, aproveitou a expressãozinha da manteiga. Não só ele tinha pouca manteiga para passar no pão, como o jarro de manteiga dele estava vazio. Hungry, feeding on chaos and living in sin. Hungry, com fome. Aí, aproveitou a expressão manteiguinha, tá com fome. Feeding on chaos, me alimentando do caos. And living in sin, e vivendo do pecado. Downward spiral, where do I begin? Então aí uma espiral para baixo, né? Então, ou seja, tá indo ralo abaixo. Where do I begin? Onde eu começo? Por onde eu começo? Where do I begin? It all started when I lost my mother. Tudo começou quando eu perdi a minha mãe. No love for myself and no love from another. Sem amor para mim mesmo e sem amor para outra pessoa. Então o Jacob aí se enterrou, ficou na escuridão, né? Então ele não conseguia se sentir bem com ele mesmo e não conseguia receber amor de outra pessoa. Acho que essa é a qualidade que eu já tinha mencionado antes, mas que o Jacob tem, é que ele não tem medo de se expressar, ele não tem medo de contar a própria vida nas músicas que ele faz. E aí tu vê que isso cria letras honestas, e apesar de o tema ser extremo e ser algo realmente forte que ele tá falando aqui, e em outras letras do Papa Roach, ele tá sendo honesto, e aí isso aí cria uma música que ela vai conectar com outras pessoas. Como conectou? Porque a banda tá aí até hoje, e tem muita gente que se identifica. Eu mesmo curto muito essa banda e teve uma época na minha vida que eu escutava demais o Getting Away with Murder, que não é o CD que tem essa música, mas também vale a pena escutar porque é demais. Então aí o Papa Roach
fazendo o seu trabalho e a honestidade do Jacob ajudou muita gente. Searching to find a lover on a higher level, finding nothing but questions and devils. Searching, procurando, to find a lover on a higher level, para achar um amor num nível mais alto, um amor elevado. Finding nothing but questions and devils, encontrando nada, mas questões e demônios. Dá pra ver nessa letra aqui todas esses skills que o Jacob tem na hora de escrever, né? Porque ele não só tem a rima, mas ele tem a melodia do cantor e ele tem o timing do músico, então ele é um cara muito versátil, assim. Pra quem odeia o Papa Roach, talvez não vá gostar do que eu tô falando, mas como escritor dá pra ver que ele é um cara que tem uma versatilidade muito interessante. Então ele rimou ali Mother com Another, Level com Devil. Não é uma rima complicadíssima e tu até poderia dizer que é um pouco óbvia, mas vendo essa rima e vendo o assunto que ele tá falando e que ele tá abordando, é tudo muito bem encaixado, não foi feito só pra rimar. E essa é uma grande qualidade. Então ele volta ali, cause I'm losing my sight, losing my mind, wish somebody would tell me I'm fine. Então, perdendo minha visão, perdendo a minha mente, eu gostaria que alguém me dissesse que eu estou bem. Os anos 2000, eu acho que eles abriram muito a porta para se falar de saúde mental, né? Hoje é um assunto que todo mundo fala bastante e é abordado em tudo que é lugar, mas eu acho que começou mesmo nos anos 2000 ali. Principalmente, eu como sigo muito música mais do que outras coisas, eu vi que tinha muitas músicas falando sobre isso. E no caso do Papa Roach, tu vê quem estava falando sobre isso honestamente e quem estava falando sobre isso só para vender disco. Então aí o som termina com Nothing is alright, nothing is fine, I'm running and I'm crying. Nada está certo, nada está bem. Nothing's alright, nada está certo. Nothing is fine, nada está bem. I'm running and I'm crying. Eu estou correndo e estou chorando. Além de gostar de Papa Roach o suficiente para aprender a tocar o riff, eu acho que um dos temas de hoje, um dos exemplos que se tirou hoje é que quando o cantor e o artista é honesto, tu conecta muito mais com a música. Essa música, eles têm um making off ali que eles mostram que o riff foi escrito no piano e depois eles adaptaram para guitarra. E tu vê que junta um riff legal com uma batida boa, uma melodia bacana, um refrão interessante e uma letra feita por alguém que viveu e sentiu isso. Não é à toa que é um hit. Não é à toa que quando toca nos shows as pessoas vão à loucura, as pessoas esperam para escutar essa música. Nem toda música precisa ser depressiva para criar uma conexão com as pessoas. Mas quando um artista expressa a sua opinião real, as suas experiências reais, a música conecta muito mais e conecta verdadeiramente. Talvez nem todo mundo experienciou as coisas que o Jacob experienciou na vida dele, nem todo mundo teve a mesma experiência, mas o jeito que ele fala sobre isso é tão honesto que às vezes até nem sabendo inglês, tu escuta a música e tu diz, bah, legal esse som tem algo diferente dos outros. Então, se você gostou dessa tradução ou tem uma tradução melhor, é só deixar nos comentários aí embaixo. Quer pedir um som, pode pedir também. Deixa aí embaixo, meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English. Quem sabe inglês, escuta Papa Roach e não pede desculpas.